Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, uma mensagem rápida para você. E hoje eu quero falar sobre fé. O que é fé? O escritor aos Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Então fé é o que vai fazer acontecer, fé é aquilo que é aquela força que me dá interna e que eu fico imbatível. Não, isso não é fé. Você sabe o que é fé? Fé não é triunfalismo. O conceito que as igrejas hoje têm passado sobre fé é um conceito triunfalista que não tem nada a ver com fé. Abacuque foi o profeta que mais falou de fé, e quando o apóstolo Paulo vai falar sobre fé, ele cita o profeta Abacuque. A salvação ela é pela graça, mas mediante a fé, em Efésios 2 diz. Abacuque no capítulo 2 e o verso 4 diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Quando chega no capítulo 3, o verso 17, ele explica melhor o que é essa fé. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca, todavia eu alegrarei-me, exultarei no Deus da minha salvação. A palavra fé, Abacuque, quando vai falar de fé, ele usa a palavra hebraica emuná. Você sabe o que significa isso? Fidelidade. Quando na Reforma Protestante, que esse ano nós fazemos 500 anos da Reforma Protestante, e um dos tópicos estava escrito lá sola fide, ou seja, só a fé. É justamente esse o conceito de fé que nós deveríamos ter nos dias de hoje. E qual é o conceito de fé? É o de fidelidade para com Deus. Porque o povo de Abacuque, nos tempos de Abacuque, tinha pecado. Eles tinham se afastado das leis do Senhor. Eles tinham deixado de obedecerem a Deus. E aí o profeta vai dar uma ideia de que para andar com Deus e para ter fé, tinha que obedecer a Deus, ou seja, ser fiel a Deus. Então essa fidelidade é a sola fide, é ter fé, é o que me faz, independente das circunstâncias e das dificuldades que eu tenho na minha vida, obedecer a Deus. Isso é fé. O que não tem nada a ver com triunfalismo. Por isso que no capítulo 3, Abacuque vai dizer, olha, a figueira não precisa produzir fruto. O fruto nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Não tenha gado nos currais. Ainda assim eu vou ser fiel a Deus. E o que a gente vê nos dias de hoje é totalmente o contrário. Isso daqui que é o princípio de fé. Quando as pessoas não oram e não acontece nada na vida delas, elas já largam a fé, elas não querem saber de Deus, elas não querem saber de Cristo, e volta na prática do pecado, e volta na desobediência a Deus, e fala que Deus não existe, e que não quer saber mais de nada, ela se revolta. Aí vem a igreja do capeta lá, o cara que acha que ele está falando, porque ele abriu a Bíblia, ele está falando de Deus, ele já está bom. Aí vem esse pessoal e começa a colocar na mente do povo de que você tem que se revoltar contra Deus, você tem que fazer as coisas e tem que acontecer, porque senão você não tem fé. E aí o povo não entende o que é fé e vive nessa bagunça. Portanto, fé é fidelidade para com Deus, independente do que aconteça na sua vida. Eu me lembro no início do meu ministério, há 17 anos atrás, eu fui ajudar um pastor
num lugar bem pobre, num dos lugares mais pobres da cidade, pra você ter uma ideia. Chamava-se Terra Prometida. Quem é de Itaquá vai conhecer. Se hoje é ruim, imagina 17 anos atrás. Uma senhorinha muito pobre se converteu, bebia cachaça, mas bebia. E eu me lembro que ela começou a ir para a igreja, Jesus libertou ela da cachaça. Olha, aquela senhora é uma benção. Um dia eu fui evangelizar pelo bairro e de repente eu bati na casa daquela senhora. Um chão batido de terra. A casa era coberta de telha. Uma senhora muito simples, muito humilde mesmo. Mas ali, agora ela tinha se convertido e ela ia para a igreja dando glória a Deus. E ela cantava uma musiquinha que eu nunca mais esqueci. Que ela cantava assim: quando eu era prego, Satanás batia nele, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. E ela não estava preocupada em ter, em mudar de vida. E ela não estava preocupada em enricar, em prosperar. Agora a única preocupação dela era ir para o culto, adorar a Deus. E ela ia na maior alegria, na maior fidelidade, na maior fide, ou seja, na fé. Isso é fé. É passar qualquer situação difícil. Às vezes não tem nem o que comer, mas é fiel ao Senhor. Esse tipo de pessoa é fé. A igreja brasileira perdeu o conceito de sofrimento, não sabe mais o que é sofrer. Aliás, não sabe o que é sofrer, que dirá sofrer. Qualquer lutinha já não sabe mais o que é estar com Cristo. Mas eu quero lembrar o que Pedro disse na 1 de Pedro, no capítulo 4, e o verso 12, que diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemando, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós sofra como ladrão, homicida ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão. Sabe o que é a palavra cristão? Não se envergonhe antes, glorificai a Deus nessa parte. Ainda Pedro vai falar sobre fé. Na 1 de Pedro, no capítulo 1, e o verso 7, ele diz: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo. Ou seja, vai vir provações nas nossas vidas, vai vir dificuldade, mas o conselho de Deus é que passamos com fé, na fé, em obediência, em fidelidade para com Deus, em qualquer situação, porque a nossa recompensa não está aqui, está lá na glória, lá no céu. Portanto, saia desse negócio quando disserem para você: olha, Deus vai mudar a sua vida, você vai fazer, você vai ter que ser isso. Não, sabe o que é um homem de fé? É quando as pessoas no final da vida dele, ou uma mulher de fé no final da vida dela, talvez no seu culto fúnebre, ele está passando por uma dificuldade tão tremenda que passa dificuldade até para ser enterrado. Mas alguém vai falar: olha, ele era um homem de fé, ela era uma mulher de fé. Nunca vi blasfemando, nunca vi falando mal de ninguém, nunca vi reclamando de Deus pela dificuldade dele. Pelo contrário, era uma alegria só. Você imagina o que os filhos de Jó falaram de Jó? Ah, meu pai passou por muita dificuldade, perdeu tudo, era um homem muito rico, mas perdeu tudo. Até os meus outros irmãos que tinha, ele morreram todos. Mas meu pai nunca abriu a boca para pecar contra Deus. Ele foi fiel ao Senhor. E essa foi a justificativa que o próprio Deus deu para Satanás em relação a Jó. Observasse meu servo Jó, homem fiel, reto,
Portanto, eu quero dizer para você, seja fiel a Deus em qualquer situação. Está passando por dificuldade? Seja fiel a Deus. Não se esqueça daquele negócio, esqueça, melhor dizendo, daquele negócio que as pessoas dizem por aí. Tem uma música que diz assim: vai dar tudo certo, né? Algumas pessoas cantam, vai dar tudo certo. Eu quero dizer pra você que mesmo que não dê tudo certo, você conhece uma pessoa que na vida dele deu tudo certo? Isso não é verdade, não é verdade? Ou seja, na vida de algumas pessoas, na vida de todo mundo, sempre dá alguma coisa errada. Ou seja, então esse princípio de vai dar tudo certo é mentira. Pode ser que dê tudo errado na sua vida. Como por exemplo na vida do apóstolo Paulo, que até em Atos capítulo 9, ele é uma bênção, ele tem dinheiro, ele não tem problema de perseguição. Do capítulo 9 em diante de Atos, ele já passa a ter problema, ele passa a ter perseguição, ele já não tem mais dinheiro. Uma vez os filipenses que vai ter que ajudar Paulo financeiramente, porque ele já não tem mais nada. Enfim, ele é um homem que vivia apanhando por causa que pregava o evangelho. A vida dele não foi fácil depois que ele se converteu. E Jesus já tinha alertado: no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo. Ter fé é passar qualquer situação difícil na vida, mas passar com Cristo. Eu já passei situação na minha vida que, se eu contar, você não acredita. Mas eu nunca larguei do meu Senhor. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, eu estou falando de Jesus. Jesus está muito além dessa questão religiosa. Se eu for num lugar onde não tem igreja, num lugar onde não tem ninguém que conheça o Evangelho, ainda assim eu vou ser fiel ao Senhor. Então, possa ser que nada na sua vida de bom aconteça. Mas lembre-se, se você for fiel, um dia você vai ouvir do Senhor a seguinte promessa: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes de a fundação do século. Ou seja, essa é a palavra de fé e a recompensa da nossa fé, a salvação e a vida eterna. Essa é a maior alegria que nós poderíamos receber. Deus abençoe, beijo no seu coração. Lembre-se, a palavra é emuná, ou seja, fidelidade para com Deus. Isso é fé, tá bom? E não triunfalismo. Vai acontecer na sua vida, Deus vai mudar, Deus vai fazer isso. Isso aí não tem nada a ver com fé. Isso aí é triunfalismo. E triunfalismo, aliás, Deus rejeita. Isso não é fé, tá bom? Fé é quando a gente canta, porque tem gente que canta, mas não presta nem atenção no que está cantando. Ele diz: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Viva isso em nome de Jesus. Seja um homem ou uma mulher de fé que passa qualquer situação, mas não abandona o seu Senhor. Muito mais sofreu Jesus por você. Igreja brasileira não sabe o que é sofrer. No início dos irmãos cristãos, eles eram arrastados para dentro do Coliseu para ser devorado por leões, para ser morto lutando com gladiadores, mas não negavam a fé. Eles eram fiel. Os irmãos da Coreia do Norte morrem, mas não negam a fé. Tem vários livros, muitos que conhecem a história da igreja perseguida sabem o que eu estou falando. Os irmãos que têm se convertido lá no Oriente Médio, do Estado Islâmico, eles largam o islamismo, se convertem ao cristianismo. Os muçulmanos arrancam a cabeça deles. Alguns é morto, queimado vivo, outros enterrado vivo, outros afogado, mas eles não negam a fé, porque eles entenderam que é ter fé. Eles são fiel ao Senhor, porque eles sabem que maior sacrifício Jesus fez por nós.
Deus te abençoe. Eu sou o teu irmão em Cristo, pastor Carlos Eduardo, pastor na Missão Bethesda de Itaquá. E eu queria deixar essa palavra no seu coração para te animar. Quem sabe você está passando por momentos difíceis da sua vida. Lembre-se que Jesus fez uma promessa. Ele nunca vai te abandonar se você passar na fé, confiando em Deus. Possa ser que nunca, de fato, nada vai mudar na sua vida, mas a recompensa você vai ter. Porque o Senhor disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.